nós podíamos estar. Mas este é o lugar, Senhor, que Tu nos convidas a estar, e hoje é o dia que Tu também, Senhor, escolheste para nós estarmos juntos diante de Ti em oração. Que seja uma oração do Teu agrado, que seja uma aprendizagem, Senhor, com utilidade para a vida diária, Senhor, para que nós possamos compreender a importância da santidade e do rigor que Tu pedes àqueles que Te seguem, porque Tu és santo. E por isso Tu pedes, Senhor, que nós sejamos também como Tu, santos, separados e pessoas que o mundo, quando olha, consegue perceber que existe alguma coisa diferente, precisamente porque somos santos como Tu. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos a estudar o livro de Levítico, que vem na sequência de um estudo que começou no livro de Gênesis. O livro de Levítico é provavelmente um dos livros mais difíceis de estudar na Bíblia. É daqueles livros que normalmente nós não temos lições sobre ele e quando o lemos, já disse isto na semana passada, simplesmente o lemos porque vem numa leitura contínua quando nós queremos ler a Bíblia toda. Fora disso, raramente alguém recomenda a outra pessoa quando tem que fazer uma leitura de um livro da Bíblia, ninguém diz começa por Levítico. Nem ninguém que vai fazer um estudo da Bíblia vai começar pelo livro de Levítico. Existem outros livros mais fáceis de ler, mais apelativos, muito mais fáceis depois também de compreendermos. Mas o livro de Levítico está nas Sagradas Escrituras e nós estamos a fazer um estudo contínuo e por isso não podemos saltar um livro. Então vamos passar por ele, porque o nosso princípio, que é aquele que orienta as Sagradas Escrituras, é que se ele está nas Sagradas Escrituras, que nos foi dada por Deus, é porque ele é importante, ele tem coisas para nós. Hoje. Caso contrário, ele não estaria. E por isso vamos então entrar no livro. Já estou a fazer esta introdução de preparação dos irmãos, que vamos encontrar agora um livro cheio de leis. E essas leis têm alguma utilidade e vamos ver as leis e depois, mais na parte final da aula, nós vamos ver um porquê destas leis terem existido e mais tarde vamos começar nesta aula, mas a reflexão mais séria vai ser nas aulas seguintes, tentarmos compreender que leis é que se aplicam hoje no nosso dia-a-dia ou se nenhuma se aplica, porque nós temos que ler estes livros e depois chegar a alguma conclusão, porque nós temos que utilizar todo este conhecimento para a nossa vida prática no dia-a-dia. Ela tem que se materializar em alguma coisa útil para nós no proceder, no agir, porque a Bíblia não é um livro apenas para dar conhecimento. Para dar conhecimento existem muitos outros livros que são muito melhores do que a Bíblia para dar cultura geral e informação às pessoas. A Bíblia é um livro para transformar pessoas e para mudar comportamentos. E por isso então nós sempre devemos ler a Bíblia nessa perspectiva. Para hoje os pontos são aqueles. 2 pontos apenas. Temos várias leis que nós vamos aqui apresentar e depois temos ali o dia da expiação e eventualmente podíamos considerar um terceiro ponto que não está ali explícito, que é uma parte mais de reflexão e de discussão que nós poderemos ter no final da aula, havendo tempo, e eu creio que hoje haverá tempo. Então, os irmãos podem ver, temos ali leis sobre os animais, a purificação pós-parto, conseguimos perceber que é referente às mulheres, a doenças de pele, que nas vossas Bíblias, principalmente nas versões mais antigas, há de aparecer lepra, mas a palavra no original não se refere a lepra como nós conhecemos hoje, mas qualquer doença relacionada com a pele, dermatológica. Depois temos ali também leis sobre os fluxos corporais, seja masculinos, seja femininos, é qualquer a fluido que sai dos órgãos sexuais, dos órgãos reprodutivos, e depois temos ali o dia da expiação, que eventualmente os irmãos já hão de ter ouvido, que é aquilo que em hebraico eles dizem Yom Kippur, que é um feriado que ainda hoje é muito importante em Israel e para qualquer judeu. Comecemos então pelas leis e vamos passar por cada uma delas, começando pelas leis sobre os animais. Mas aqui importa fazer uma pequenina introdução. Se os irmãos estiverem com um judeu ortodoxo ou mesmo um muçulmano, porque vai se inspirar muito naquilo que tem as Sagradas Escrituras, os irmãos com certeza já repararam que eles têm uma dieta diferente. E há certas comidas que eles não comem e aquilo que nos vem logo à cabeça, que nós conseguimos perceber diferente, por exemplo, é carne de porco. Nós comemos carne de porco, mas nunca um muçulmano, se estivesse convosco, iria comer fiambre ou presunto. E um judeu ortodoxo também nunca iria consumir nenhum destes produtos. E isto vem precisamente por causa destas leis, que elas são descritas no livro de Levítico, porque há vários animais e agora Deus faz uma seleção dos animais que o povo podia ou não comer. Então, meus irmãos, no capítulo 11, é isso exatamente que nós vamos encontrar. Vamos encontrar uma lista e uma explicação em que o Senhor está a dizer quais são aqueles animais considerados puros e quais são aqueles animais considerados impuros. E aqui o único objetivo tem a ver com as questões de alimentação. Então, vamos encontrar aqui
aqueles animais que Israel agora sabe que pode caçar ou apanhar para comer e os outros que eles estão interditados e não podem comer. E com isso nós começamos já a perceber que o Senhor está preocupado connosco e está preocupado com uma obediência total. De tal maneira que o Senhor preocupa-se com as coisas grandes, não é? Mas ao mesmo tempo também se preocupa com aquilo que é a nossa prática diária nas coisas simples, como comer. Porquê? Porque nós precisamos de comer todos os dias e até várias vezes por dia. Iríamos dizer que não era uma coisa, se calhar, de nós nos preocuparmos. Nós preocupamos com outra coisa, com o trabalho, com a reforma, com os filhos, as coisas grandes da vida. Mas não. Deus preocupa-se com tudo, até com aquilo que nós comemos. Então Deus vai dar indicações muito específicas ao povo e vai fazer aqui uma distinção dos animais que podem ser consumidos e os animais que não podem ser, considerando as várias categorias. É interessante que Deus, quando está a dar aqui estas indicações, ele vai fazer uma distinção entre animais terrestres, animais aquáticos e aqueles que voam, as aves. E existe aqui um certo paralelismo com a criação. E quando o Senhor está a fazer a descrição da criação, também os animais são agrupados. E o Senhor vai criar os animais terrestres, os animais aquáticos, e depois fala também das aves e fala depois também dos répteis, aqueles animais que rastejam. Então nós encontramos aqui um paralelismo, embora não exista nenhum significado teológico. Mas é só para nós percebermos que Deus também compartimenta o conhecimento que vai dando para ser mais fácil assimilar. Deus não vai fazer uma lista de animais, depois vai meter um que voa, um aquático, um terrestre no meio, porque aí depois toda a informação seria muito mais confusa. Então Deus vai agora começar a dizer quais são os animais, mas de acordo com as suas categorias. Os irmãos podem fazer a leitura do livro do Levítico em casa, do capítulo 11, mas vamos tentar arranjar uma forma de nós podermos sistematizar toda esta informação de maneira que nós consigamos, por exemplo, hoje, se nos perguntassem os judeus, os israelitas naquela altura comiam este animal ou este, e nós facilmente conseguimos compreender. Comecemos então com os animais terrestres. Naquela lista que os irmãos vão encontrar, nós rapidamente conseguimos encontrar ali um padrão. E o padrão diz-nos qualquer coisa como: os animais têm que compreender aqui duas coisas em simultâneo. Os animais que podem ser comidos são todos aqueles que têm o casco fendido e, cumulativamente, têm que ser ruminadores. Então, se alguma destas características não for cumprida, ou nenhuma delas for cumprida, estamos a falar de um animal considerado impuro para consumo. E nós, então, começamos já aqui a pensar. Se nós pensarmos, por exemplo, na ovelha, tem o casco fendido e é ruminador, então pode ser comido. Mas depois podíamos pensar, por exemplo, no cavalo. O cavalo é ruminador, mas não tem o casco fendido. Então o cavalo não é o animal que eles poderiam comer. E qualquer judeu ortodoxo hoje ainda segue isso, ou mesmo uma pessoa muçulmana, nós estamos se calhar mais familiarizados, por exemplo, não comiam este animal. Ou o caso do porco, que tem o casco fendido, mas não é ruminador. Então, automaticamente fica logo excluído. E nós, utilizando isso, facilmente conseguimos restringir e perceber daquela extensa lista, porque podíamos dizer, mas eles têm que decorar. Sim, tinham que decorar. Nós decoramos muito mais coisas na escola. Então, não é a quantidade de informação. Mas, de qualquer maneira, há aqui estratégias que eles podiam utilizar para poderem facilmente perceber quais eram os animais que podiam comer ou não. E existem animais, às vezes temos dúvida. E o coelho? O coelho é ruminador, mas não tem o casco fendido. Então, não pode ser consumido. Quando consideramos os insectos, e depois nós vamos ver uma lista de insectos que a Bíblia às vezes também nos descreve, basicamente nós encontramos aqui uma categoria na qual pertence o gafanhoto, que é mais fácil de nós percebermos. Então, são aqueles insectos que têm pernas articuladas para saltar, são aqueles que podem ser comidos. E os irmãos conseguem agora perceber porque é que João Batista, quando começa o seu ministério, ele tinha passado um tempo no deserto e a Bíblia diz que ele vivia e comia o quê? Mel silvestre e gafanhotos. E estamos a falar de alguém que era filho de sacerdote, da linhagem sacerdotal, não é? Que se tivesse seguido o ministério sacerdotal chegaria eventualmente a sumo sacerdote, então era alguém que não iria comer um animal impuro. E ele sabia, então, dentro daquilo que eram os animais disponíveis, quando ele passou aquele tempo no deserto, este era um dos animais que ele podia comer e por isso então ele comia este animal.
Temos os animais aquáticos. Os animais aquáticos temos também uma lista e, cumulativamente, nós também conseguimos encontrar ali duas características que têm que ser preenchidas para ser considerado um animal puro. Tem que ter barbatanas e que tem que ter escamas. Se tiver só uma das características, é semelhante àquilo que vimos dos animais terrestres, também não pode ser. Então, cumulativamente, tem que ter as duas características. Por exemplo, o tubarão tem barbatanas, mas não tem escamas. Mas se estivéssemos a falar, se calhar, de uma dourada, já pode ser comido. Porquê? Porque tanto tem escamas como tem barbatanas. E depois temos as aves, que são os animais considerados animais do céu. As aves que podiam ser comidas eram todas as outras que não fossem aves de rapinas, ou seja, predadoras, e que não fossem aves necrófagas, aquelas que se alimentam de restos de outros animais ou de carne morta, normalmente em putrefação. Então, todas as outras aves podiam ser comidas, com exceção destas que eu acabei agora de enunciar. Com esta informação, os irmãos já conseguem ter aqui uma ideia de quais eram os animais que podiam ser consumidos e os que não podiam ser consumidos. Nós mais à frente havemos então de discutir um bocadinho, mas eu posso adiantar-vos. Havia uma ideia, e eu próprio defendia esta ideia, provavelmente fruto de erro a que fui conduzido e depois estava a tentar encontrar uma explicação mais fácil, era que estas regras alimentares, elas tinham a ver com questões de saúde. Mas nós, quando vamos ver do ponto de vista médico, nós não conseguimos concluir isso com certeza. Embora podemos dizer que se calhar a carne de vaca é mais saudável que a carne de porco, mas se formos ver a lista de todos os animais, eu não sei se será assim. Ninguém me consegue convencer que a carne de ovelha é mais saudável que a carne de coelho. Então, não se tratam de questões médicas aquilo que está aqui. Mas nós, não percebendo a razão, vamos entrar no espírito do povo quando Deus dá a lei. Porquê? Há várias leis que o Senhor dá, mas Ele não explica a razão. E agora o que é que nós fazemos? Ou podemos entrar num espírito, como o da nossa sociedade, que eu só faço se eu perceber, ou podemos entrar num espírito de verdadeira espiritualidade, que é, eu espero perceber um dia, porque hoje não estou a conseguir perceber. Mas até lá, uma coisa eu sei. É o melhor para mim e eu vou fazer. Então o povo, percebendo, fazia. Não percebendo, fazia na mesma. Porquê? É ordem do Senhor. E não nos podemos esquecer nunca o contexto. Esta lei está a ser dada onde e quando? O povo está onde? No deserto. O Senhor tem construído o tabernáculo e agora está a dar a lei porque o Senhor vai habitar onde? No meio do povo. É um povo santo que obedece ao seu Deus. Então, Deus deu a lei e o povo, como servo do Senhor, tem que fazer o quê? Obedecer e seguir a lei. E quando nós lemos, o propósito da lei é muito claro, para que o povo seja santo, porque Deus também é santo. Então, o cumprimento destas leis que têm relação com as questões alimentares também vão espelhar a santidade que o povo tem que ter. Porquê? Porque é um povo que vive com um Deus no meio, Deus esse que é santo. Entramos no capítulo 12. E o capítulo 12 tem a ver com aquilo que nos títulos às vezes aparece, a purificação pós-parto. Então nós temos uma mulher que agora vai dar à luz a uma criança. Esta mulher, quando vai dar à luz a uma criança, ela vai entrar agora depois num período. Período esse em que ela tem algumas condicionantes. E a Bíblia então vai começar aqui a explicar. A mulher ficava impura depois de ter dado à luz e havia depois todo um ritual de purificação da mulher para que ela depois pudesse voltar a entrar nos lugares santos ou a tocar em objetos considerados sagrados. Até lá tinha que respeitar toda esta lei que tinha a ver com a purificação para que ela pudesse participar depois novamente de forma plena na vida religiosa. Qual era o período de purificação? Aqui nós vamos encontrar algo que nós temos que perceber a distinção, temos que fazer a distinção. Quando nascia um menino, um rapaz, o período de purificação compreendia 40 dias, que era 7 dias de impureza ritual e mais 33 dias adicionais, que a mulher já não estava impura, mas estava no processo de purificação para que no final do 40º dia, então ela tivesse já uma participação plena na comunidade.
Quando a criança que nascesse era uma mulher, aí o tempo duplicava. E nós tínhamos 40 dias de impureza e tínhamos 66 dias, que iria totalizar 80 dias em que a mulher não podia ainda participar plenamente da vida religiosa. E a vida religiosa, como se misturava com a vida social, então não podia ter esta participação. A pergunta que eu acredito que os irmãos têm na cabeça já é: porque é que existe uma diferença tão grande? Eu posso adiantar-vos que, e vamos ver mais à frente, não é porque o menino é mais importante que a menina, e já vamos perceber porquê, e Deus deixa isto bem claro, mas acredita-se, a Bíblia não explica, mas a maior parte dos teológicos acredita que quando nasce uma menina, nasce alguém que tem a capacidade de reprodução da vida. Ela pode também produzir vida. E ela então também vai entrar neste processo um dia de purificação. E por isso, simbolicamente, então o tempo é a dobrar, até porque ela pode gerar vida e ela vai produzir um fluxo mensal, que é o período menstrual. E durante a menstruação é qualquer fluxo seminal que sai do corpo, dos órgãos reprodutivos, os órgãos sexuais, a pessoa fica impura. Então, por causa disso, o período simbolicamente de purificação da mulher quando nasce uma menina é a dobrar. Agora, a cerimónia como é que funciona? E é importante aqui fazer uma distinção entre o que é que são os dias de impureza e o que é que são os dias de purificação. A impureza é quando a mulher está num estado em que ela tem que viver numa espécie de isolamento. Porquê? Onde ela senta, onde ela deita, onde ela toca, passava a ser considerado. A mulher tinha uma restrição muito grande. Quando ela está naquele período adicional de purificação, ela já não está num estado de impureza, mas tem algumas limitações. Por exemplo, ela, vamos considerar ali no 20º dia, por isso tanto podia ser menino ou menina, ela estaria num estado de purificação, o esposo já podia tocar nela e não ficar impuro. Mas ela não podia tocar num objeto sagrado. Mas já podia participar da vida social, mas não podia participar plenamente da vida religiosa. Agora, quando está no estado de impureza, ela vive numa espécie de isolamento. Ela não pode tocar tudo aquilo que ela tocar ou que tocar nela passa a ser impuro. E agora os irmãos perguntam: mas então a grávida acabou de dar à luz, ela precisa de apoio? As pessoas que estão à volta vão ficar impuros quando tocarem nela? Vão. Exatamente, é isso mesmo. Mostra também a solidariedade. Eu sei como é que eu vou ficar, mas ainda assim é minha obrigação e responsabilidade prestar a ajuda que qualquer mulher que dá à luz precisa. Só que a pessoa que vai ajudar, com quem vai ter contacto com esta mulher que acabou de dar à luz, ela fica impura. Só que ela vai ficar impura, a Bíblia diz, até ao final do dia. Quando acaba o dia, ela pode participar plenamente da vida religiosa. Tem que lavar-se, tomar banho, seguir todo o ritual e ela pode participar. A mulher não, tem que permanecer naquele estado durante todo aquele tempo. Estão a perceber? Então, as pessoas que agora vão prestar auxílio e apoio a uma mulher que acabou de dar à luz vão fazer por solidariedade, compreendendo que o facto de ajudar vai-lhes limitar em termos da sua prática religiosa. Mas ainda assim Deus diz, mas tens de fazer. E isto também ensina o povo que ajudar o outro muitas vezes vai nos colocar numa situação de desvantagem ou de limitação, mas não é optativo, porque a mulher precisa de ajuda. Então as pessoas têm de ajudar e vão ter que ajudar ali a mulher naquele caso. Então, durante este tempo a mulher não podia aproximar-se do santuário. Após o período de purificação, a mulher tinha que trazer um cordeiro para o holocausto. O holocausto é consagração, naturalmente felicidade por ter um filho. Ela está a consagrar-se ao Senhor, novamente, não é? Ou uma rola, e também uma rola ou uma pomba para oferta pelo pecado. Vemos aqui a provisão divina que haviam pessoas pobres e agora não tinham capacidade para oferecer, se calhar, um animal que fosse mais caro. Nestes casos, para os pobres, bastavam 2 aves. Agora os irmãos ainda assim podiam pensar, mas mesmo assim 2 aves têm um custo. Bem, não têm um custo significativo.
quando o Senhor Jesus Cristo está a ensinar, ele utiliza numa figura de estilo o valor de uma asa e ele queria mostrar o quê? Não vale nada. Qualquer pessoa tinha dinheiro suficiente para comprar as aves ou até eventualmente caçar, mas a ideia seria mais comprar algum destes animais para poder oferecer. Só que a pergunta continua. Então, mas se tiver uma menina, é o dobro do tempo de purificação e o menino. Como é que nós vemos, por exemplo, que um pecado é diferente do outro? Os irmãos lembram-se? Se eu roubasse um lápis, ainda se lembram? Eu roubava um lápis, qual seria a pena? Eu tinha que restituir o lápis, não é? E tinha que dar mais 20%. Ok, então já vimos a pena. Se eu matasse uma pessoa, qual seria a pena? Pena capital. Então, pelo castigo associado ao pecado, nós conseguimos ver que os pecados são o quê? Diferentes. Então, nós temos que utilizar isto como referência. Quando vamos ver a oferta que tem que ser dada pela mulher, quando tem um filho menino ou quando tem uma filha menina, é igual. O que é que isso nos diz? Diz-nos que em dignidade, em valor humano, é exatamente igual. Caso contrário, seria diferente o animal a oferecer. E nós percebemos que Deus faz esta diferença. O pecado do sacerdote não era igual ao pecado do príncipe. E o pecado do sacerdote e do príncipe não era igual ao pecado da pessoa comum. E por isso, na escala ou na forma deles classificarem os animais pela sua importância, quando o sacerdote pecava, era o quê? O gado mais caro. E depois, quando era o príncipe, era a seguir, e quando era a pessoa do povo, vinha a seguir o animal mais barato. E com isso, qualquer pessoa percebia o grau de quê? De responsabilidade. O grau de responsabilidade pelo pecado da pessoa, dependendo da posição que ocupa ou posição que tem. E eu aqui, quando vejo que a oferta é igual, isto esclarece-nos qualquer dúvida que pudesse existir sobre o valor da dignidade do menino ou de uma menina diante do Senhor. Ainda que, socialmente, tenham papéis diferentes, mas em valor é igual. E por isso, então, a oferta a ser levada pela mulher, ela é igual. Nós aqui temos também uma lei que o Senhor vai dar, porque eles vivem todos juntos num acampamento e as mulheres dão à luz. Então, há leis que agora vão regularizar como é que a mulher que acabou de dar à luz, ela depois podia voltar plenamente à sua vida religiosa. E nós nunca nos podemos esquecer, a vida religiosa e a vida social estavam misturadas as duas. Não havia festas que não fossem festas religiosas. Então, a mulher, para voltar plenamente à vida em sociedade, tinha que passar por todo este ritual. Temos aqui leis sobre doenças de pele, aquilo que nas Bíblias vão aparecer como leis sobre a lepra. E, novamente, volto a explicar que não se trata da lepra como nós conhecemos hoje, mas qualquer mancha que tenha a ver com a pele ou com o couro cabeludo. Quando alguém, então, tinha alguma coisa, não é, na derme, que pudesse levantar suspeita, a pessoa tinha a responsabilidade de ir ter com o sacerdote. E o sacerdote era a pessoa que iria fazer um exame. E o sacerdote iria observar agora a mancha na pele, ou a ferida na pele ou no cabelo que a pessoa tivesse, iria fazer um exame considerando a cor da mancha e se o pelo tinha ficado branco ou não. Não é? Iria ver se a mancha era profunda, se não era profunda, e de acordo com o conhecimento que eles haviam de ter, o sacerdote tinha que tomar uma de duas posições. A primeira era o sacerdote achar que não era nada grave, mas tem que haver prudência. Então o que é que ele fazia? Pedia a pessoa para ficar em confinamento, em quarentena, durante 7 dias. Então a pessoa era afastada do acampamento e ela ficava resguardada e ficavam ali 7 dias. 7 dias depois voltava não, o sacerdote ia ter com ela. Ela não entrava assim. O sacerdote ia ter com ela e iria fazer um outro exame. Se o sacerdote continuava com dúvida, então a pessoa continuava mais 7 dias. Se o sacerdote achasse que, não, afinal era uma ferida normal,
aquilo recuperou, a pessoa entrava novamente para a vida comunitária, tinha que passar pelo ritual de purificação, mas voltava para a comunidade. E era o que acontecia. Se o sacerdote, era uma das coisas que podia acontecer, eu disse uma de duas, a outra era o sacerdote via e achava que era uma ferida normal, aí a vida continuava normal da pessoa, não havia problema nenhum. Nos casos em que o sacerdote tinha certeza que aquilo era um problema grave, então automaticamente esta pessoa, o que é que acontecia? Tinha que sair e ela agora ia passar por um ritual, porque ela tinha que ser colocada fora do acampamento, em isolamento, às vezes com outras pessoas que tinham um problema semelhante, porque as pessoas depois acabavam por se juntar, não é? A parte social do ser humano, nós não queremos estar sozinhos. E tinha que haver uma forma de se poder identificar esta pessoa, para que ninguém, sem querer, se aproximasse. Ela tinha que rasgar as suas roupas, então tinha que andar de uma forma diferente das outras pessoas, porque as pessoas não andavam com roupas rasgadas. Andar com roupas rasgadas era indecoroso, não era algo permitido, não é? Tinha que soltar os cabelos, tinha que andar com o cabelo completamente solto, e quando ela estivesse a passar por algum sítio que tivesse gente, ou quando alguém se estivesse a aproximar dela, ela tinha que gritar impuro, impuro, precisamente para que ninguém, é como se fosse uma buzina, na altura não havia buzinas, então a pessoa tinha que gritar precisamente para que ninguém se pudesse aproximar, e ela vivia fora do acampamento. A pessoa começava a melhorar. Nestes casos, o que é que acontecia? O sacerdote tinha que sair do acampamento, era o sacerdote que saía do acampamento e ia inspecioná-la para determinar se a doença desapareceu ou não. Se a doença desaparecesse, então a pessoa podia ser restituída à vida religiosa e social normal, passando por todo um processo, um ritual de purificação. Caso isso não acontecesse, a pessoa tinha que continuar a viver no isolamento, fora do acampamento, desta forma como eu acabei de descrever, com as roupas rasgadas, porque era um sinal visual, com o cabelo completamente solto e sempre em alerta para que qualquer pessoa que se aproximasse, a pessoa pudesse gritar e ninguém se aproximar então desta pessoa. Quando a doença desaparecia, a pessoa agora então tinha que iniciar um ritual para poder voltar à vida comunitária. Então ela tinha que oferecer 2 aves, não é? Uma era sacrificada e a outra era solta. Havia o simbolismo a que foi sacrificada, tinha a ver com o pecado, se houvesse, porque às vezes doenças resultavam do pecado das pessoas, outras não, ou então agradecimento ao Senhor, e a outra era solta, simbolizando que o problema que ela tinha agora saiu dela e ela volta a ser uma pessoa que pode participar normalmente da vida social e comunitária. Tinha que haver uma lavagem daquelas roupas, tomava um banho profundo e rapava todo o cabelo. Então as pessoas visualmente sabiam que era alguém que estava a passar pelo processo de purificação. E ela depois disto então podia regressar ao acampamento. Mas não entrava imediatamente na vida comunitária. Ela regressava ao acampamento, mas não podia entrar. Ela tinha que viver 7 dias ainda, já no acampamento, mas não dentro da sua tenda. Vivia uma tenda que se fazia ali ao lado. Ela ficava ali ainda 7 dias de precaução. 7 dias de precaução. Se passados os 7 dias estivesse tudo bem, então ela podia agora entrar na sua tenda. Caso contrário, tinha que permanecer mais 7 dias afastadas, ou, se o problema piorasse, voltava novamente, tudo ao início, ela tinha que ser colocada fora, embora aqui em princípio não se aplicasse, porque já tinha havido uma melhoria. Mas só quando houvesse certeza de que ela não iria contaminar as outras pessoas com quem ela iria viver dentro da tenda, é que ela podia então entrar e privar com os seus familiares ou as pessoas com quem ela vivia. E assim então depois ela entrava e podia dar continuidade à sua vida como era antes de estar com o problema. No capítulo 15, agora os irmãos já vêm quando estão a ler estes capítulos, não é? Aquilo vai explicar ponto por ponto, às vezes a pessoa não percebe, as Bíblias, a linguagem antiga, fica pesado. Mas está nas Sagradas Escrituras, tem que ter alguma utilidade para nós. Entramos agora no capítulo 15, e o capítulo 15 vai nos dar as leis sobre os fluxos corporais provenientes
dos órgãos reprodutivos. Sempre que alguém tinha alguma saída de um fluxo corporal, fosse um líquido seminal nos homens, intencional ou não intencional, ou nas mulheres, no caso da menstruação, ou algum tipo de fluxo sanguíneo que pudesse ter resultado de alguma hemorragia, algum problema que pudesse ter, a pessoa ficava ritualmente impura. Ritualmente impuro não significa que a pessoa tinha cometido algum pecado. Não, a mulher, quando está durante o período menstrual, não cometeu nenhum pecado, mas era considerada ritualmente impura e não podia participar, então, da vida religiosa e, naturalmente, tinha limitações para a participação da vida social. Durante este período, a pessoa não podia tocar em nenhum objeto, porque aquilo onde ela tocasse, o objeto passaria a ser considerado impuro, tinha que passar depois, mais tarde, por uma lavagem, e qualquer pessoa que tocasse nela, nesta pessoa, também era considerada impura. Fosse a cama, fosse o assento, então havia todo um cuidado de isolamento. Os irmãos, apesar da lei ainda não existirem, mas já o princípio da lei era aplicado, os irmãos lembram-se da história de Labão e as suas filhas, quando Labão entra na tenda e está a procurar os santos do lar, que a sua filha Raquel roubou. Então ele entra para procurar os santos do lar e começa a mexer na tenda das suas filhas, e Raquel, que roubou os santos do lar, o que é que ela faz? Ela esconde debaixo de uma sela de um cavalo e ela se senta por cima da sela. E quando o pai está a procurar, ela diz: não te preocupes comigo. Eu estou naquela altura do mês dos costumes das mulheres. Ela basicamente dizia: eu tenho o período menstrual. Ok. Então o pai o que é que faz? Procura na tenda toda, mas não toca onde ela está sentada. Porquê? Porque sabia que se tocasse, ficaria o quê? Ritualmente impuro. Como é que alguém que está ritualmente impuro depois encontrava os objetos, os ídolos do lar a seguir? Ele não podia tocar nos ídolos do lar. Estão a ver o conflito dele? Então agora ele tocou, ficou impuro e encontrava o ídolo. Como é que ele vai levar para casa? Não podia. Então, há ali um conflito e ele sabe, eu ali não vou tocar, não vou ficar impuro. E ela, sabendo da cultura, então ela usa a cultura a seu favor. Nós não sabemos se ela estava a dizer a verdade ou não. Mas ela vai dizer isso porque ela sabia que o seu pai nunca iria tocar no sítio onde ela sentou. Então, isto era o que acontecia. Não há pecado aqui nenhum, mas a pessoa não podia participar plenamente da vida religiosa. Então, para voltar à vida religiosa, o que é que era necessário? Tomar banho, lavar a roupa e aguardar por um período de tempo. No caso, por exemplo, de haver contacto sexual entre um homem e uma mulher, depois do homem ter a ejaculação, então tinha que ficar até ao final do dia. E aí voltava a vida comunitária. No caso das mulheres, durante o período menstrual, era o tempo em que a mulher estava naquele período, ela não podia participar da vida comunitária. Quando terminasse, por isso é que se diz um período de tempo, vai agora depender, ou quando houvesse uma ferida qualquer, um sangramento, então tinha que ser durante o tempo em que aquilo está a acontecer. Quando terminasse, depois de tomar banho, lavar as roupas, a pessoa podia voltar então à vida normal. E depois dava continuidade à vida normal, porque não se trata de uma questão de pecado, mas a pessoa não estava em condições de participar plenamente da vida religiosa. Agora, os irmãos, eu posso adiantar, porque eu sei que eu tive esta dúvida a preparar a lição. Mas não havendo pecado, por que a pessoa não pode participar plenamente da vida religiosa? Estava a tentar encontrar uma maneira de nós pensarmos numa coisa para hoje. Imaginem alguém, por questões profissionais, e temos aqui algumas pessoas que trabalham por turnos, e alguém está exausto. Teve uma jornada que a pessoa está sonolenta. A pessoa cometeu algum pecado? Não. A pessoa está sonolenta. Entrou aqui a um culto de ceia. A pergunta é: deve participar ou não deve? Nós vamos dizer, não está em pecado, deve. Mas ela está em condições para refletir. Que isto é um culto de reflexão, introspeção. Nós não podemos participar. Eu entro ali à pressa, a correr, a transpirar, agora estou a dar a ceia, pego, mas eu não pequei, entrei a transpirar. Transpiração não é pecado. Não, a pessoa não está em condições. E aqui não se trata de pecado. Todo o ritual implicava uma preparação. Ninguém se achegava a Deus de forma abrupta. Não era assim. Então, Deus coloca uma série de regras
precisamente para mostrar que, para nós nos aproximarmos diante dele, não é de qualquer maneira, e não se trata de pecado ou não. Nos casos de pecado não pode, claramente. Mas mesmo quando não há pecado, há toda uma preparação. Há um cuidado que deve existir. Não estamos a aproximar-nos diante da divindade. Não se entra no santuário de qualquer maneira. Então havia todo este cuidado de preparação para que as pessoas pudessem perceber que apresentar-se diante de Deus não era estar com um amigo, em que eu posso vir a transpirar e o amigo, eu rio-me com o amigo, ele limpa a transpiração, eu dou-lhe um lenço. Não, Deus não é assim. Existe aqui todo um cuidado, todo um respeito, toda uma devoção, que tem implicações no nosso comportamento, naturalmente. Temos agora aqui o dia da expiação, que é aquele dia conhecido como Yom Kippur. Yom é a palavra que aparece na Bíblia quando diz o final do primeiro dia e depois Deus faz o final do segundo dia. A palavra dia é aquela que está ali e na tradução para nós, para a língua portuguesa, é o dia da expiação. E este era o dia mais solene do calendário religioso. Este podíamos dizer que era o dia mais importante porque era o dia em que o povo iria fazer a expiação pelo seu pecado. E isto acontece no nosso calendário, porque ele tem um calendário lunar, nós temos um calendário solar, setembro e outubro. Setembro e outubro. Acontece sempre dentro num destes 2 meses. Este ano eu fui ver, estava curioso, vai ser no dia 21 de outubro, o dia do Yom Kippur. Não vai alguém querer fazer aqui a celebração deste dia da expiação. Então era celebrado uma vez por ano. E era neste dia que o sumo sacerdote entrava no lugar mais santo de todos. Lembram-se do tabernáculo? O tabernáculo tínhamos o pátio, depois tínhamos o lugar santo, não é? No pátio, quais eram os objetos que estavam? 2 grandes objetos, quais eram? O altar de bronze do holocausto e a bacia, sim, que era para os sacerdotes lavarem. Depois entramos propriamente na tenda. E na tenda entramos no lugar santo, que era o lugar onde os sacerdotes entravam. E no lugar santo da tenda nós tínhamos que objetos? O candelabro, a mesa dos pães, sim, e falta mais um. O altar de incenso. E depois havia uma cortina que dava acesso a um lugar que era um cubo perfeito. E era onde o sacerdote entrava uma vez por ano, que era naquele lugar que era chamado Santíssimo Santo dos Santos. E o sacerdote entrava neste lugar apenas neste dia, que era o dia do Yom Kippur, o dia da expiação. E quais eram os 2 objetos que estavam neste lugar? Na verdade, 1 ou 2, mas normalmente são considerados 2. A arca e a tampa da arca, que é o propiciatório. É o propiciatório. Então, neste dia, que era celebrado uma vez por ano, havia uma série de rituais que eram feitos. O povo participava, mas não tinha que fazer os rituais. Os rituais eram feitos pelo sacerdote. E vamos ver aqui brevemente o que é que o sacerdote fazia. O sacerdote, nesse dia, entrava 3 vezes no lugar santíssimo. 3 vezes. A primeira vez que ele entrava, ele pegava no incensário, ia buscar brasas ao altar do holocausto, colocava as brasas no incensário, tinha um incenso muito bem moído, que dava cheiros, ele levava, então colocava este pó, que depois iria dar o fumo, e aquela sala ficava completamente fumada. E saía do lugar santíssimo. E quando o sacerdote entrava no lugar santíssimo, nenhum sacerdote estava no lugar santo. Não fosse algum atrevido espreitar quando a cortina abrisse. Nenhum sacerdote estava no lugar santo. O sacerdote entrava no lugar santo, abria a cortina e entrava no lugar santíssimo. Saía. Ele iria oferecer um sacrifício por si. Ele tinha que oferecer um sacrifício por si e pelos seus familiares. Porquê? Ele vai entrar no lugar santíssimo. Ele tem que estar puro. Então ele tinha que oferecer um sacrifício por si e pelos seus familiares. E havia toda uma roupa que ele iria vestir para aquele dia. Depois, iria entrar, depois de oferecer o sacrifício por si, iria espargir 7 vezes com o dedo o sangue do sacrifício que ele ofereceu por si e pelos seus familiares em cima do propiciatório. Depois, saía. Oferecia depois um animal por quem? Pelo povo. E como é que era feito? Eram escolhidos 2 animais
pelo povo. 2. Lançavam sortes, um era oferecido, um era sacrificado, e já vamos chegar ao outro. O outro não era morto. Então, oferecia-se então, o animal pelo pecado do povo, ele oferecia, simbolicamente representando o povo, voltava a entrar no lugar santíssimo e depois, com o dedo, também aspergia para cima do propiciatório o sangue do bode oferecido. O outro bode, eram 2 pelo povo, não é? O outro bode que não morria, então colocava as mãos sobre o animal, era como, confessava os pecados, era como se os pecados agora passassem para o animal. Um homem da congregação era escolhido, pegava no animal, levava o animal para o deserto e lançava o animal, e o animal fugia e ia embora. O significado daquilo era que os pecados que estavam no animal vão para longe e nunca mais vão ser vistos. O pecado vai para longe. O Senhor perdoou, limpou. Aqueles pecados não vão mais ser lembrados. E isto é uma boa prática para nós. Quando nós temos algum pecado, principalmente nas relações que temos uns com os outros, e alguém pediu desculpa, houve perdão, reconciliação, o pecado foi tratado, não deve ser mais lembrado. A ideia é nós não falarmos mais sobre o assunto. Não é não falar por educação, não é não falar para não chocar ninguém, é nós não falarmos com o coração por saber isto está tratado, não é mais tema. Foi para longe. E isto o animal, quando vai, simbolizava desapareceu. Claro que não pode desaparecer nada da memória de Deus, mas era como se desapareceu da memória de Deus. Portanto, vocês estão completamente perdoados, o povo. Então, isto era aquilo que o sacerdote fazia nesse dia. O homem que depois soltava o animal voltava, tinha que tirar a roupa toda, lavar a roupa, tomar banho, para depois poder participar do resto das atividades daquele dia. Então, o que é que o povo fazia? Humilhava-se, era um dia de expiação do pecado, então era um dia de humilhação. Ninguém trabalhava, a Bíblia diz que era sábado solene, não é porque fosse um sábado. A ideia de sábado era dia de descanso, não há trabalho nenhum. Sábado solene. E se os irmãos forem ver, porque calha sempre no mesmo dia, no mesmo mês, logo não pode ser sempre no sábado, pode ser uma segunda, uma terça ou qualquer outro dia da semana, mas era sábado solene no sentido em que ninguém podia trabalhar. O povo então não trabalhava e fazia jejum. Era o único dia de jejum obrigatório. Todas as pessoas tinham que fazer jejum naquele dia. É o dia de constrição diante do Senhor. Era dedicado o quê? A reflexão, ao arrependimento, a dependência da misericórdia de Deus. Eu não vou comer, eu dependo do Senhor. E eu vou refletir sobre a minha vida, sobre quem sou eu e, mais importante, sobre quem é o Senhor para mim. Então, todos os anos, eles tinham que fazer esta celebração do dia de Yom Kippur, que era sempre no 7º mês, no dia 10 deste mês. Não é? E que este ano, para quem tiver algum interesse, é no dia 21 de outubro. Qual era o significado? Que o pecado separa o povo de Deus. E por isso não pode continuar a existir pecado. Tem que haver um dia em que pecado escondido, pecado oculto, seja lá o que for, tem que ser resolvido. Porque Deus vivia no meio do povo. Não pode haver pecado. Não pode haver pecado. Então, o pecado separa o homem de Deus e é necessário ser expiado. Ele tem que ser expiado. E o perdão, Deus vai conceder, sim, mas há um custo. Tem que haver sacrifício. Alguém tem que pagar. Deus é justo. Então, alguém tem que pagar a sua dívida. Mas, então o que é que Deus fazia? Providenciava. Deus é que providenciava o animal que morria em lugar das pessoas. Então, este dia também dava para as pessoas perceberem que o pecado é grave, não pode existir, existe sacrifício, mas o Senhor providencia. O Senhor providencia. Então, o pecado, quando tudo isto é feito, é removido. E o povo pode agora estar em plena comunhão novamente com o Senhor. É um dia, ainda em Israel, é um dia celebrado. Os judeus liberais não gostam, porque eu creio que nem a televisão funciona. Alguns canais não dão. É mesmo um dia de reflexão nacional. Os ortodoxos gostam, mas a maior parte dos israelitas são liberais
Eles particularmente não gostam deste dia, mas ainda assim, dependendo do governo que está em funções, continua a ser celebrado. Vamos entrar então agora na parte da reflexão, meus irmãos. Até aqui foi a descrição das leis. É importante? É, porque na Bíblia não há nada que não seja importante. É útil para nós? Sim. Não a regra em si, mas o princípio subjacente a ela. Porque se o Senhor nos está a dar isto para nós lermos, é porque tem que ter utilidade. Por que razão então Deus deu leis sobre a alimentação? Se nós conseguimos perceber com o conhecimento científico que não tem a ver com a saúde propriamente dito, porque ninguém pode dizer que a carne de certos animais é melhor do que as outras, do ponto de vista da saúde. Algumas podemos dizer que sim, mas há outras que nós não conseguimos determinar isso. Porquê é que Deus nos dá isso? Bem, é interessante o versículo que aparece quase no final, depois de toda aquela descrição dos alimentos. Diz assim: eu sou o Senhor, vosso Deus. Sempre que o mandamento começa desta forma ou quando termina desta forma, significa: tenham muita atenção, sou eu que estou a dar. E eu sou o Senhor, não é qualquer outra pessoa. Portanto, vejam, eu sou o Senhor, sou eu que estou a dar. Portanto, na sequência de eu ser quem sou, vós vos consagrareis e sereis santos. E vai dizer, porque eu sou santo. O contexto disto tem a ver com as regras de alimentação. Então, eles terem aquela dieta significava o quê? Estava relacionado com a santidade. Então, estas dietas, esta regra alimentar que o Senhor deu, era para que Israel fosse o quê? Santo. E o que é quer dizer santo? Separado, distinto. Então, estas regras alimentares faziam com que Israel ficasse claramente um povo diferente de todos os outros. E qualquer pessoa, então, sabia que aquela pessoa servia ao Senhor, porque tinha aquela alimentação estranha para eles. E isto, de certa forma, num contexto como aquele, era extremamente importante. Porquê? A assimilação cultural não acontecia. O irmão, por mais amigo que seja do muçulmano, nunca vai privar com ele de forma muito íntima. Não vai poder comer com ele à mesa. Onde é que nós temos intimidade com alguém? É quando comemos. Quando há um casamento, comemos. Quando há um batizado na nossa sociedade, comemos. Quando há a celebração de um contrato, nós comemos. Se eu não posso comer com alguém, é um problema. Nem sequer certas comidas eu posso ter. É um problema. Então, era uma forma de Deus proteger também o povo para que eles não entrassem depois junto de outros povos ou não assimilassem certas práticas pagãs. Outra coisa importante é que, agora imaginem, a vivermos com estas leis todas. Só que no nosso dia a dia, sejamos honestos, às vezes fazemos as coisas de forma rotineira, nós não nos lembramos de Deus. Fazemos as coisas normais. Lembramos de Deus em certas situações, oramos a refeição, acredito que nos possamos lembrar de Deus. Outros oram de forma automática, nem refletem sobre aquilo, tanto que as palavras, na maior parte das orações de refeição, são sempre as mesmas. Então, meus irmãos, eles agora tinham que viver o seu dia a dia sempre em alerta entre o que é puro e o que é impuro. Sempre. Ou seja, eles. Espera lá. Isto é puro, isto é impuro. Havia sempre uma consciência de Deus. Vejam. Para fazer diferença entre o imundo e o limpo e entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Até nas coisas normais do dia a dia, como cozinhar, que toda a gente tinha que cozinhar várias vezes por dia, eles tinham que ter consciência do quê? Deus dá leis. Deus regula o que eu como. Ele sempre estava presente em todas as coisas da vida, inclusive na coisa mais simples, como comer. Nas coisas que têm a ver com a sobrevivência. Deus estava sempre presente. Então isso iria colocar uma consciência muito profunda da presença de Deus em todo o tempo. E por isso Deus dá leis específicas que os distinguem dos outros povos e que os faz terem sempre o Senhor presente. Sobre os fluxos corporais, qual era o propósito destas leis? Se não tem a ver com pecado. Por que é que Deus havia de dar estas leis? Nós não podemos simplesmente adorar o Senhor. Tem que haver um período de preparação. Lembram-se Moisés quando subiu ao monte
Josué foi com ele antes dele entrar na nuvem. Quanto tempo esperou? 7 dias. 7 dias para quê? Para o Senhor preparar aquilo que lhe ia dar? Instrução? Não. Então os 7 dias foram para o Senhor? Não. Também não foram. Os 7 dias foram para quem? Moisés. Tem que se preparar. Quando o Senhor ia falar ao povo, o Senhor podia simplesmente falar. Disse, Moisés, eu vou falar, anuncia que eu vou falar. O que é que o Senhor disse a Moisés? Eu vou falar. Agora preparem-se. Quanto tempo foi de preparação? 2 dias. Entre os quais houve quê? Tiveram que tomar banho. Mas tomar banho, nós achamos, mas isto não é importante. Era. Eles vão estar diante do Senhor. Não te apresenta sujo diante do Senhor. Não estamos diante de qualquer pessoa. A necessidade de preparação. Então, quando alguém, por exemplo, teve relações sexuais, não vai, na sua excitação agora, entrar no santuário. A necessidade de voltar à normalidade. Deixar os pensamentos, que às vezes podem ser imundos, impuros. A pessoa tem que purificar-se, preparar-se e agora sim, pode entrar. Tem que haver consciência daquilo que está, aquilo que a pessoa vai fazer. Então, há todo um período de preparação que é necessário e o Senhor deixa isto bem claro quando está ali a lidar com o povo. Nós não nos podemos esquecer nunca do contexto. Eles vivem no acampamento e no meio do acampamento está o quê? A presença do Senhor. Tem que haver zelo em tudo. Tem que haver zelo em tudo. Mas Deus é o mesmo. Por exemplo, vamos considerar a questão da lei dos fluxos corporais. Podíamos considerar qualquer uma das leis. Se Deus é o mesmo, hoje devemos manter estas leis ou não? Esta é a pergunta. Bem, a resposta é não. Mas o princípio sim. A prática não porquê? Primeiro, nós já não temos santuário. Não existe tabernáculo nem templo. E aqui a vida religiosa acontecia no dia a dia, mas concretizava-se onde? No tabernáculo. Ou mais tarde no templo. Onde é que os irmãos têm o templo? Então já não dá. E depois, para a purificação, era necessário fazer o quê? Muitas vezes oferecer um sacrifício. Onde é que tem o templo e o altar para oferecer o sacrifício hoje? Então não vamos pegar em coisas que hoje nós não conseguimos fazer. Já não é possível. Então, hoje nós não temos um santuário físico. Não há um acesso restrito. O dia do Yom Kippur, podemos fazer? Podemos. Jejum, refletir sobre o Senhor, mas ninguém precisa de entrar no lugar santíssimo por mim, já não existe. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu, o que é que aconteceu com a cortina que separava o lugar santo do santíssimo? Então eu já podia entrar lá dentro, já não havia barreira, eu já podia espreitar. Estão a perceber? Então não vamos entrar no legalismo de querermos fazer estas coisas, porque atualmente já não é possível. Já não é possível. E a purificação, como é que eu me purifico hoje? É tomando banho? É lavando a roupa? Não. O Senhor Jesus Cristo, quando morreu, morreu por nós, por todos os nossos pecados. O que é que isto significa? Purificou-nos. Então eu já não preciso passar por um ritual. Porquê? Os sacrifícios que eles ofereciam apontavam para um grande sacrifício que seria suficiente e único. Iria acontecer. Já aconteceu ou não? Então, eu já preciso de levar um animal para sacrificar? Não. Já não é necessário. Então, devemos agora pegar no princípio, não na prática, porque a prática nós nem a podemos aplicar. Nós hoje não a podemos aplicar. Mas o princípio é muito importante. E é, ninguém se aproxima de Deus de qualquer maneira. Eu não faço a minha corrida, o meu jogging e a transpirar entro aqui. Não há pecado. E não é assim que se aproxima de Deus. Há um período de preparação. É boa prática os irmãos, antes de virem à igreja, nos eventos em que nós refletimos ou orarmos, fazer a preparação em casa. Neste dia não é bom ter grandes discussões, não é bom ter agitação. O princípio aplica-se. Eu vou apresentar-me coletivamente diante do Senhor. Eu tenho que estar preparado. Eu tenho que fazer a minha preparação antes para estar aqui bem. Aqui não é o sítio da preparação.
Aqui é o sítio da adoração coletiva. A preparação já eu a fiz. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse, antes de oferecer o teu sacrifício, antes de entrares no santuário, vai, reconcilia-te com o teu irmão. Quando entrares, já entraste como? Reconciliado. Tu não vais entrar com um conflito. A pessoa está na fila. Primeiro resolve, depois vai à igreja. Seria o princípio. E que nós devemos utilizá-lo. E por isso, eu acredito que isto aqui serve, tem muita utilidade para nós. Para percebermos que com Deus as coisas não são como nós pensamos, nem como a nossa sociedade nos quer fazer crer. Vale tudo? Não. Pelo contrário, aqui é onde vale muito pouco. Vale tudo quando vai a um casamento, mas todos nós temos muito respeito, muita reverência, até a vestir. Ali vale tudo. É festa. É para dançar, para transpirar. Aqui não. Aqui é para adorar o Senhor. Aqui é onde vale menos. Mas nós pensamos de forma diferente. Nós diante do Senhor, o Senhor o que é que disse? Façam estas coisas porquê? Porque eu sou santo. A santidade de Deus mudou? A santidade de Deus não mudou. Então, mudamos a prática, mas o princípio não mudou em nada. Pelo contrário, e havemos de ver mais à frente, provavelmente na próxima ou na outra aula, a nossa responsabilidade é de longe maior. Porque eu posso entrar no lugar santíssimo e o povo na altura não podia. Então nós hoje temos muito mais responsabilidade. O que era esperado de nós era muito mais reverência ao Senhor. Hoje, precisamente por causa daquilo que nós temos acesso. O povo tinha Deus a viver no meio do povo. Nós hoje temos o Espírito do Senhor, que é Deus a viver onde? Dentro de nós. A nossa responsabilidade é de longe maior. Então que vivamos com esta consciência. Diante do Senhor não vale tudo. Aqui é onde vale menos. No seu trabalho vale muita coisa, também não vale tudo. Aqui vale menos ainda. Aqui vale só aquilo que o Senhor pede e aquilo que o Senhor permite. Então que tenhamos a consciência disso naquilo que é a nossa prática diária. Alguma dúvida? Comentário? Obrigado.